neste lugar, Pai. Senhor, a Tua presença é algo, Senhor, inconfundível neste lugar, Pai. Senhor, eu quero orar aqui nesta manhã, Deus. Nós vamos ministrar a Tua palavra. E que o Senhor possa falar, Senhor, poderosamente, Senhor, aos nossos corações. Senhor, que Tu possa, Senhor, ministrar uma palavra e essa palavra possa produzir efeitos, ó Deus. Efeitos poderosos em nossas vidas, ó. Senhor, use, Senhor, a minha vida como um instrumento, Pai. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, Pai. Que Tu cresças, ó Deus, nesta manhã. Que nós diminuamos, ó Deus. Que o Teu nome apareça. Que o Teu nome seja conhecido, Pai. Senhor, nós oramos nesta manhã. Te agradecemos. Podem se assentar. Já por algum tempo essa palavra ecoa em meu coração. Já um certo período. Já citei algumas coisas aqui. E nas últimas semanas isso vem se reforçando. Vou colocar aqui para ver o horário. E essa palavra vem ganhando força em nosso coração. Deus vem gerando. E o tema desta manhã é: e vós, quem dizeis que eu sou? Gostaria de convidar você a abrir a palavra Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler aqui do versículo 13 ao versículo 17. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Os ensinamentos de Jesus, a escola de Jesus, Jesus com os seus discípulos reunidos, e diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, a segunda pergunta, vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa pergunta eu faço para você nesta manhã, essa primeira pergunta: quem é Jesus para você? Que texto magnífico, que texto maravilhoso nós lemos aqui, que texto poderoso. E essa pergunta ficou ressoando em minha vida, ficou ressoando em meu coração. William, quem eu sou para você? Quem Jesus é para você? E eu faço essa pergunta: quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? E eu fui tão impactado com essa pergunta, fui tão constrangido com essa pergunta, impactado e constrangido, pois dentro de mim eu sei quem é Jesus. E à medida que eu conheço Jesus, à medida que eu conheço o Pai, o Filho e o Espírito Santo, à medida que nós entramos no profundo e passamos a conhecer, mais constrangido eu fico diante de um Deus de tamanho amor, um Deus de tamanho poder, um Deus de tamanhas maravilhas, um Deus imutável, um Deus que não erra, um Deus que a palavra diz que passa os céus, passam a terra, e um Deus que permanece fiel à sua palavra. Então, à medida que eu conheço mais Jesus, mais constrangido eu fico, porque eu vejo o tanto que Ele me amou. Então eu fazendo essa pergunta para mim mesmo: quem Jesus é para mim? E eu podendo ouvir Jesus dizer: William, quem Jesus é? O que eu sou para você? Nesta manhã eu quero que essa pergunta fique ressoando no seu coração, fique ressoando na tua vida, que você possa ficar se perguntando: quem é Jesus para mim? O texto aqui fala
que Jesus estava indo do outro lado, a Cesareia de Filipe, uma cidade que ficava localizada no interior, a 40 quilômetros aproximadamente de Galileia, do Mar da Galileia, onde muitos milagres anteriormente ali já tinham acontecido. Deus já tinha dado muitos sinais, curas. Essa cidade fora criada por meio do governador Herodes Filipe, em homenagem a César Augusto. Uma cidade importante. E o texto aqui que nós lemos diz: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: olha, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Jesus, durante o período que esteve aqui, ele esteve num grande discipulado ali com os seus discípulos, uma jornada de 3 anos preparando eles, porque Jesus veio cumprir um propósito, ele veio para cumprir uma missão. A Bíblia diz que Jesus não usou com usurpação ser igual a Deus, a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se esvaziou, mesmo sendo Deus, e veio a este mundo, e se entregou, passou um período aqui para cumprir um propósito, uma missão que eu e você seria incapaz de cumprir. E a palavra de Deus diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem deveria sair. Então surgiram profetas, juízes, reis, e ninguém foi capaz de cumprir este propósito. Então Jesus veio a este mundo cumprir este propósito, salvar a minha e a sua vida. Jesus veio cumprir um propósito aqui. Jesus teve um plano. Com a queda do homem, nós estávamos condenados ao fogo eterno por conta de um pecado. Jesus viu que por méritos próprios, pela nossa força, pelo nosso braço seria impossível. Então Deus Pai envia Jesus. Então Jesus vem cumprir um propósito. Então Jesus nasce, Jesus cresce e Jesus inicia aqui o seu ministério. Então aqui Jesus está nessa etapa do treinamento com os seus discípulos, um mais difícil que o outro. Então esses 3 anos foram necessários. Jesus escolhe 12, um pior que o outro, com personalidades diferentes. No entanto, que até Augusto Cury, um ex-ateu que se rendeu a Cristo, ele escreve até um livro, Jesus, o maior psicólogo que existiu, porque ele trabalhou ali, ele lidou com todos os tipos de temperamentos, colérico, fleumático, o sanguíneo, todos os tipos de personalidade. Então Jesus aqui está em um treinamento. Indo Jesus para o outro lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Então aqui começa alguns questionamentos de Jesus. Jesus, durante esse treinamento, eu imagino Jesus dizendo a eles: então, meus queridos, senta aí. Como que está o nosso ministério aqui? Como que está o nosso treinamento? A nossa passagem aqui. Curas têm acontecido, libertações. Porque aquele que se encontra com Jesus, aquele que passa no caminho de Jesus, a sua história é outra, a sua vida é mudada, é transformada. Então vamos dialogar aqui, vamos bater um papo. Então Jesus ali reúne os discípulos e ele pergunta, ele faz a primeira pergunta: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Essa foi a primeira pergunta. O que as pessoas dizem ao meu respeito? E no versículo 14, olha, eles responderam dizendo: João Batista, outros Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas. E aqui nós vamos parar um pouquinho. O que eles estão dizendo a meu respeito? E como nós vimos, houve vários tipos de respostas. Pois a resposta depende de 3 questões: experiência, visão e intimidade. Repita comigo: experiência. Repita comigo: visão. E intimidade. Então, queridos, eu posso conhecer uma pessoa por meio de várias formas. Muitos podem ser os meios. Aqui são 3 delas.
Eu posso conhecer uma pessoa através de experiências que eu tenha com ela. Eu posso conhecer uma pessoa através do que eu vejo a respeito dela. Mas eu posso conhecer uma pessoa através da intimidade que eu tenho com ela, da convivência que eu tenho com ela. Então eu posso conhecer, vamos lá, de algumas formas. Eu posso conhecer uma pessoa através do que as pessoas dizem. E aqui é algo preocupante. Eu posso conhecer uma pessoa, eu não ter um relacionamento, eu não ter uma intimidade, mas eu posso conhecer através do que as pessoas dizem a respeito. Então eu posso chegar e falar: pastor Guilherme, tudo bem? Eu sou mais próximo, tenho mais intimidade, e eu posso perguntar: você conhece o Danilo? Conheço. O que você acha do Danilo? Cara bonitão. Olhando bem, verdade. E aí ele pode falar, talvez ele conheça mais do que eu. Puxa, um servo de Deus. Então ele pode me passar algumas informações, e eu passo a conhecer o Danilo, não através de uma experiência, de uma visão, ou até mesmo de uma intimidade, mas eu passo a conhecer por meio daquilo que as pessoas dizem. Então essa é uma forma que eu posso conhecer alguém. Só que através disso eu posso ter uma percepção errada. Porque o pastor Guilherme, ele pode me passar um relato e uma informação de uma experiência que ele teve com o Danilo, que ele teve com o Israel, que ele teve com o Wesley. Então, de uma certa forma, eu passo a enxergar, a conhecer uma pessoa através daquilo que me disseram. Então Jesus diz assim aos discípulos: o que eles estão dizendo ao meu respeito? Opa, algo bacana já está acontecendo, mas não era o suficiente. Porque diz: olha, estão dizendo que, será que ele é o João Batista? Opa, um profeta. Será que é Elias? Será que é Jeremias? Então assim, aquilo que as pessoas, os discípulos relatam, que as pessoas estão dizendo, não é algo ruim, mas talvez não é a resposta verdadeira, porque o que as pessoas estão dizendo, nesse sentido aqui, nesse contexto, talvez era por aquilo que elas estavam vendo, porque aonde Jesus passava, os milagres aconteciam, os sinais aconteciam. Então, note que não era a resposta verdadeira, porque os profetas são falíveis, os homens são falíveis, por mais espiritual que seja, nós somos de uma geração pecaminosa. Então o Cristo não era um profeta, Jesus não era um sacerdote, um sumo sacerdote. Então eu posso conhecer uma pessoa através daquilo que os outros dizem. Eu posso conhecer, querido, uma pessoa através daquilo que eu vejo. Eu disse aqui visão, através daquilo que eu enxergo. Isso é tão sério. Quando o profeta Samuel vai à casa de Jessé, com a missão de escolher o rei de Israel, ele vai com uma missão, com um propósito. Então ali Jessé apresenta todos os filhos, os mais fortes, os valentes, os poderosos, e Deus vai reprovando um a um, até que Samuel diz: não há mais ninguém, não são esses, tem um aí, um esquecidinho. E é aquele texto tão conhecido. Então mandaram trazer Davi, e ali talvez de pouca estatura, talvez um garoto ruivo, talvez, acredito que belo, mas talvez não com aquela panca de guerreiro. E aí o texto tão conhecido: olha, o homem vê o
exterior, mas Deus vê o interior. Então, eu posso conhecer uma pessoa através daquilo que eu vejo, daquilo que eu enxergo. E vamos ser honestos, quantas conclusões erradas nós temos? Quantas conclusões erradas nós fazemos de uma tal pessoa? Quantas vezes você olha para uma pessoa e você, o sabidão de tudo, o psicólogo, talvez você, o psicanalista, você já consegue enxergar tudo. Não, essa pessoa aí. Ah, não, esse aí. Então assim, nós podemos conhecer uma pessoa através daquilo que nós vemos. E quantas vezes, à medida que você conhece aquela pessoa, você fala assim, puxa, meu camarada legal, achava ele chato pra caramba. Ah, mas por quê? Você não conheceu, através do que você viu. Eu lembro aqui quando o Diogo começou a vir, sei lá, 5 anos atrás, 4 anos, e o Diogo começou a vir, não eram membros ainda, e começou a vir ajudar a gente aqui. Aí o primeiro dia que chegou, eu falei, rapaz, que cara de bravo, o bicho é bruto. E aí, eu olhei como passou, esse cara deve ser bravo, né? Não tinha muita conversa não. E ele chegava muito técnico ali, tirava, fazia o som e tal. Eu falei, não, cara bom, mas ele é meio marrutão. E aí você começa a formar uma opinião baseada naquilo que você está vendo. E o tempo vai passando. As experiências vão surgindo. E aí se matar barato ele chora. Não, estou brincando, eu não sei se é esse ponto, né? Mais ou menos. Barato não. Mas foi o rato lá encurralado do Rael. Então assim, estou usando esse exemplo porque nós podemos conhecer uma pessoa através daquilo que nós vemos. E aí lógico que também o cuidado, que aqui não é o caso, né, do Diogo, mas assim, com o nosso testemunho, também há uma questão aí, mas eu estou falando no sentido de nós identificarmos uma pessoa. Então eu posso conhecer uma pessoa através daquilo que eu enxergo. Eu posso conhecer uma pessoa através do testemunho que eu dou. E aqui vou trazer mais para o sentido cristão da coisa, o sentido eclesiástico, o sentido espiritual. Através do testemunho que damos frente à pessoa ou aquilo que representamos. Então eu posso conhecer uma pessoa. Normalmente, vamos pegar aqui um exemplo para você entender. Talvez nós julgamos uma empresa pelo profissional que trabalha por aquela empresa. Então assim, nós somos tendenciosos a julgar uma empresa, puxa, eu fui mal atendido assim, me prestaram tal atendimento de uma forma ruim, então eu posso tender a julgar a empresa porque, puxa, vem de cima. Então, através do testemunho que eu dou, eu posso representar algo. Eu posso conhecer uma pessoa através do testemunho do que o representante daquela pessoa dá. Então, no sentido cristão aqui da coisa, eu não conheço Jesus, eu não tenho uma experiência com Jesus. Mais para frente vou falar um pouquinho sobre essa questão. A impressão, o Jesus que a pessoa vai conhecer é através do testemunho que o representante de Jesus aqui ele presta. Então eu posso conhecer uma pessoa através do testemunho. Puxa, o Israel anda muito com o Ronaldo. Eu posso falar, puxa, os dois pensam igual, vivem muito parecido. Então eu posso achar que conheço o Ronaldo porque eu conheço o Israel, pela forma que o Israel se conduz. E é interessante aqui que lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3,
Paulo ele fala sobre isso, que nós somos a carta de Cristo, uma carta aberta, que as pessoas vão ler, que as pessoas vão olhar e vão ler. Nós somos essa carta. No mesmo capítulo, versículo 18, Paulo diz assim: todos vocês com o rosto desvendado ou descoberto, somos como que por um espelho que refletimos a glória de Cristo. Então, todos nós com o rosto descoberto, porque o costume da época, o costume anterior, diante da presença de Deus, diante do rei, se cobria o rosto. Moisés, por exemplo. Então, Paulo aqui está dizendo: olha, na época aqui da graça, nesse novo momento, todos vocês com o rosto desvendado, vocês são como um espelho, que devem refletir a glória de Cristo. Então assim, através do testemunho que damos frente a essa pessoa, eu posso fazer essa pessoa bem ou mal conhecida. E a quarta forma que eu posso conhecer uma pessoa é através do conhecimento pessoal, do relacionamento, da intimidade, do secreto. A melhor e verdadeira forma de conhecer alguém é se relacionar com ela e construir uma relação. Construir uma relação. E aí vem a segunda pergunta: quem Jesus é para você? Então Jesus faz a primeira pergunta aqui: quem estão dizendo que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? E agora Jesus faz a segunda pergunta: e você? Agora é com você. Quem você diz que eu sou? E não há nada melhor, não há nada mais profundo do que conhecer uma pessoa através do relacionamento. Como eu disse aqui, eu posso conhecer uma pessoa através de muitas formas, e eu ter um pré-julgamento baseado na experiência de alguém, baseado naquilo que me disseram, baseado naquilo que eu vi. Então eu posso conhecer, mas a verdadeira forma para eu conhecer, eu preciso ter a experiência, eu preciso me relacionar, eu preciso me envolver. E a pergunta é: quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? E cabe ressaltar aqui também, vou abrir um parênteses aqui, que a pessoa não deixa de ser quem é, Carla, por conta daquilo que dizem. A pessoa tem uma informação de uma determinada pessoa, só que eu não conheci. Então aquilo que dizem a respeito daquela pessoa não muda quem ela é na essência. Coloquei até um exemplo aqui: Jesus não deixa de ser um Deus de amor. Um Deus de amor. Ele não deixa de ser o ágape, o próprio amor. Jesus não deixa pelo simples fato de você não ter experimentado o amor de Deus, pelo simples fato de você não ter tido ainda uma experiência com Deus. Ele não deixa de ser um amor de Deus por conta da sua experiência. Ele não deixa de ser um Jeová Rafá, um Deus que cura, simplesmente porque você não teve uma experiência de cura com Ele. Você não passou por um processo talvez de enfermidade e experimentar o milagre de Deus. Talvez você não viveu isso. Mas Deus não deixa de ser o Jeová Jireh. Ele não deixa de ser quem Ele é, por conta talvez de uma frustração pessoal sua. Ele não deixa de ser o Jeová Jireh. Ele não deixa de ser o Deus da provisão, o Deus um Deus que permite, um Deus que te entrega, um Deus que cuida, um Deus que provê. Essa era a palavra. Um Deus que provê todas as coisas. Ele não deixa de ser o Deus da provisão, simplesmente pelo fato de você não se sentir respondido em determinada área. Então aquilo que as pessoas dizem
não vai mudar a essência de quem a pessoa é. Jesus não deixa de ser, pelo fato de você não ter tido a experiência. Aí tem até um videozinho na internet muito antigo, de um rapaz que está sentado numa poltrona ali, cortando o cabelo e fazendo a barba, e ali, naquele salão, estão falando a respeito de Jesus, e o barbeiro ali, o cabeleireiro, fala assim: Jesus não existe. E o rapaz está sentado ali só ouvindo, e eles estão naquele diálogo: não existe. Porque se Jesus existisse, não haveriam tantas pessoas passando fome. Se Jesus existisse, não haveria tantas pessoas sofrendo. Se Jesus existisse, e ali um certo ateu querendo distorcer a imagem do Cristo, a imagem de Jesus. E eu acabei de falar aqui, não vai mudar nada quem Deus é. Ele é. Ele é. E ali naquela discussão, aquele rapaz termina de fazer o serviço, aparar a barba e tal, e ele sai, e ele vai na rua e ele pega um mendigo, e ele leva até a barbearia e fala assim: barbeiros não existem. E aí aquele barbeiro ali que falava sobre a inexistência de Deus, fala assim: lógico que existe. Não, barbeiros não existem. Existem? Ué, eu estou aqui, eu fiz a sua barba, eu cortei o seu cabelo. Não, barbeiros não existem. Porque se barbeiros existissem, não existiam pessoas nessa situação. Não existiam pessoas perambulando pelas ruas com as suas barbas todas sujas, toda embaraçada, cabeludas, maltrapilho. Então barbeiro não existe. E aí aquele profissional diz assim: existe. Eu sempre estive aqui, mas ele não veio aqui. Ele não veio aqui para que eu pudesse cuidar, para que eu pudesse deixá-lo belo, formoso. E aí aquele homem diz: Jesus está no mesmo lugar onde sempre esteve, mas as pessoas estão fugindo de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vocês. O projeto e o propósito de Deus é dar uma vida, e uma vida em abundância. Venham a mim, todos vós que têm fome e sede de justiça. Venham a mim, porque aqueles que vêm até a mim jamais terão fome, jamais terão sede, queridos. Então Jesus, ele está no mesmo lugar. Jesus está no lugar que ele sempre esteve. Então Jesus não muda por conta daquilo que as pessoas dizem. Jesus não muda por meio daquilo que as pessoas falam. Jesus continua sendo o mesmo Deus. E a pergunta nesta manhã é: o que Jesus é para você? Quem é Jesus para você? Nós estamos vivendo um ano de crescimento. Em nome de Jesus nós vamos romper este ano. E esta pergunta fará todo sentido. Quem Jesus é para você? A sua resposta traz consigo muitas responsabilidades, pois eu preciso viver a resposta. Eu posso dizer aqui que Jesus é o meu Salvador. Isso é profundo. Jesus é o meu Salvador, Jesus é a minha esperança. Mas lembra do que eu disse? Uma das formas de eu conhecer uma pessoa é eu me relacionar. E para eu dizer que Jesus ele é o meu Salvador, eu preciso viver essa experiência com Deus. Eu posso dizer: Jesus é o meu Salvador, mas eu tenho que ter essa experiência com Deus. Eu preciso viver isso. Nós estamos nesse ano de crescimento. Cada pessoa aqui é um instrumento poderoso de Deus para a transformação. Nós dissemos aqui que há várias formas de se conhecer uma pessoa. E trazendo isso para uma pessoa que não conhece a Cristo, o mundo tem muitos atrativos. Uma das formas de ela vir e começar
uma verdadeira experiência de saber quem é Jesus, vai ser através da sua vida. Eu falei sobre 4 formas lá de se conhecer uma pessoa. Todas são importantes. A que trará todo sentido é você conhecer. Mas as pessoas vão conhecer Jesus através da nossa vida. A melhor maneira de se conhecer uma pessoa é se relacionar. Mas existem pontes. Pontes. Declare assim nessa manhã: eu serei. Não, serei não. Eu sou ponte. Eu sou ponte. Você será instrumento de Deus, querido. Você será uma ponte para que pessoas conheçam Jesus. Jesus, ele tem o poder de se apresentar a cada um. Jesus tem o poder de se revelar a cada um. Mas Deus confiou uma missão tão poderosa a nós. Não confiou aos anjos, que é falar do amor dele. Que é falar do amor dele. Que é falar das boas novas. Falar do evangelho, boas notícias. Deus confiou isso a mim e a você. E a pergunta é: imagine Jesus dizendo agora para você: e você? Quem você disse que eu sou? Quem você diz que Jesus é? Talvez você tenha 30 anos de igreja. Talvez você nasceu num lar cristão como eu. Meus pais entregaram a vida a Cristo, eu ainda era criança. Trinta anos de igreja, mas eu só vivi por experiências dos outros. Nossa, Deus cura, né? Deus salva. Você viu o que Deus fez na vida do Elton? Nossa, você viu o que Deus está fazendo na vida do Wesley? Aí você olha e fala: nossa, o que Deus está fazendo na vida do Robertinho? E aí o Senhor te diz assim nessa manhã: tá, e você? Quem você diz que eu sou? Qual a experiência que você teve comigo? Qual a experiência que você teve comigo? Qual o secreto você teve comigo? Qual o relacionamento você teve comigo? Jesus diz, e disse isso a mim: tá, William, o que você tem de experiência? Tá, você lê a palavra, tá, você vê aqui os meus atributos: Pai da eternidade, príncipe da paz, aquele que, um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, onisciente, olha, um Deus, tá, beleza. Você, quem você diz que eu sou? Qual a sua experiência com Deus? Jesus não quer que você viva ou conheça pela experiência de terceiros. Jesus não quer que você viva através de visão, daquilo que você vê. Jesus não quer que você responda essa pergunta baseado no que as pessoas dizem. Mas Jesus quer ouvir essa resposta baseado na sua experiência com Ele, no seu relacionamento com Ele. Jesus faz essa pergunta: Luizinho, quem eu sou para você? Nossa,
Ele não quer ouvir, Luizinho, você fala assim: ah, o Senhor é tudo para mim. Tá, é tudo que... Não, o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor... Tá, mas qual foi a sua experiência? Ele falou: não, o Senhor salva, o Senhor me salvou. O Senhor salva. E aqui, a primeira pergunta foi essa: quem eles estão dizendo? E as pessoas disseram. Aí Jesus pergunta assim para eles: e vocês, cada um de vocês aqui, que estão comigo nesse treinamento, que está comigo durante esse período que eu estou aqui na terra, e você? E aí eu fico imaginando, aí Pedro, eu acredito que ele bradou aqui: não, o Senhor não é nada de profeta, não. Os profetas falíveis morrem. Veio, morreu. Não, sacerdote, juiz, não, o Senhor não é nada disso, não. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro recebe a revelação de Deus. Ninguém disse a ele, ninguém disse a Pedro que, Jesus, eu ouvi dizer que ele é o Cristo, aquele. Não, ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz: olha, Senhor, tu és o único que pode me salvar. Quando diz o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está dizendo: tu és aquele que o Pai enviou para perdoar os nossos pecados. Tu és aquele, o único que pode salvar vidas. Tu és o único que pode curar. Tu és o único que pode mudar a história, porque desde a antiguidade já dizia a seu respeito. Isaías já dizia, há mais de 700 anos antes, já dizia a seu respeito. Então Pedro tem essa revelação, essa consciência, e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa afirmação de Pedro muda a história, queridos, porque ele diz: tu és aquele que pode todas as coisas. Tu és o único que pode tirar o pecado do mundo. Nós não conseguimos. O homem pecou e se desviou do caminho. O homem está condenado ao inferno, está condenado ao pecado. Mas tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que muda destinos, tu és aquele que muda a história. E o Senhor te diz nesta manhã: quem eu sou para você? A sua resposta vai determinar muitas coisas no futuro, querido. A sua resposta vai determinar muitas coisas do amanhã. Porque a sua resposta vai ser de acordo com a intimidade e o relacionamento que você tem com Ele. E o Senhor nos pergunta nesta manhã: quem eu sou para você? Eu quero ter experiência com você. Não viva do passado. Não viva do que dizem. Não viva daquilo que as pessoas falam ao meu respeito. Mas viva de ter um tete a tete comigo. De me encontrar todos os dias. De conversar comigo todos os dias. Poderíamos aqui já iniciar uma outra ministração sobre relacionamento, como construir esse relacionamento. Para fechar aqui, o Senhor quer esse relacionamento, mas como que nós construímos esse relacionamento? É mensal? É quando as coisas estão ruins e aí eu me recorro? É quando alguém fala que eu vou ter uma oportunidade e aí eu vou ler a Bíblia que eu não li há 10 anos? Como que funciona esse relacionamento? A grande maioria aqui, família, casado. Você começa a namorar. Você quer namorar uma vez por semana? Eu comecei a namorar a Laine. Minha mãe já naquele ciúme, aquela perturbação, que eu queria namorar todo dia. Não façam isso, jovens. Repetir de ano por falta. Repetir de ano.
Saía do trabalho, quer dar um beijinho, quer dar um agarrinho. Relacionamento, eu queria estar ali todo dia. E na nossa época não tinha WhatsApp. E quando ligava, quando você não ia, você ligava. Ah, desliga você. Não, você primeiro. Passou por isso, pastor Guilherme. Tá vendo? Está na terceira fase ali. Não, desliga você. Um dia que não liga, aconteceu alguma coisa. Será que eu fiz alguma coisa? Será que eu aprontei? Não, o que está acontecendo? É todo dia você quer conversar. Se você não vê, os tempos são outros, talvez você não se vê todo dia, mas você fala todos os dias. Você se comunica todos os dias. Estamos falando aqui de um relacionamento aqui conjugal. Talvez um relacionamento de amizade. Você constrói uma amizade tão bacana. Não é todo dia, mas você tem prazer em falar com aquela pessoa. Fala, puxa, eu não vejo a hora de me encontrar lá com Israel. Puxa, ele vai fazer aquele churrasquinho lá para nós, tal. Chegou da Argentina, trouxe um vaguio de lá. Então assim, você quer se relacionar. Sabe, nós damos tanta importância aqui e nós esquecemos aqui, ó. Vamos ser honestos, vamos ser honestos. E eu falo por mim. Será que todo dia? Nossa. Moça, e aí, como que tá as coisas, beleza? Será que todo dia eu falo com ele? Eu queria até uma pasta aqui, tipo assim, Deus, meu melhor amigo. Não é a pasta, é um grupo que só tem eu e Deus, sabe? Para você escrever ali. E às vezes eu olho, tem 3 dias que eu não escrevi nada lá no grupo. No grupo está eu e Deus. Mais de 2 é um grupo, certo? Já é um grupo, certo? Já é considerado uma quadrilha? Não. Mas já é. Somos 2. Eu tenho aqui, pode olhar aqui, Deus, meu melhor amigo. E eu criei isso há um tempo atrás para eu poder. Bom dia, Pai. E aí tem dias que eu olho e falo assim, puxa, já tem 2 dias que eu não falei, não mandei um bom dia aqui. Nossa, eu não fiz meu devocional hoje. Aí você olha o grupo do trabalho, até de madrugada tem conversa. Aí você pega o grupo de amigos, até de madrugada. Aí tem um grupo aqui de churrasqueiro. Nunca vi um homem para falar tanto. Eu nem respondo, tá? E aí, vamos ser honestos, e o nosso relacionamento? Como está? Então, quem Jesus é para você vai depender disso aqui. Jesus é um cara bacana, todo mundo fala que ele é bacana. Eu vejo todo mundo indo para a igreja de domingo. As igrejas estão crescendo. Tem jogo de luz agora. Aí apaga as luzes, é gostoso. Aí a Carla faz aquele nossa, gostoso. Aí você fala, nossa, o louvor, legal. Aí a gente fala tudo isso. Tá, mas e você? Qual que é a sua experiência com Jesus? Se coloca em pé, em série de louvor. Feche teus olhos. Seja muito sincero consigo mesmo. Quem Jesus é para você? E aí talvez você vai começar a pensar, puxa, ele é isso, ele é aquilo. Só que aí você vai começar a observar que é por experiências de outros. Não, quem ele é para você.
quem Ele é para você. Uma coisa eu te digo, Ele é suficiente. Eu não preciso de mais nada. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo para mim. Aquele que perdoa o pecado, aquele que me salva. Quem Jesus é para você? O Senhor quer ter experiência com você aqui nesta manhã. O Senhor quer ter experiência contigo aqui nesta manhã. Um ano de crescimento baseado nos dons de revelação da palavra. Então vai ser um ano de crescimento. Mas esse crescimento ele está ligado a quem é Jesus para você.